Eu queria convidar para a noite de hoje o nosso amigo Dr. Fernando Guimarães, que vai nos falar sobre a medicina da alma. Por favor. Uma boa palestra do senhor. Obrigado. Obrigado, mestre. Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui na casa, compartilhando com vocês algumas reflexões de uma tarefa que é da Associação Médico Espírita, da qual faço parte. A Associação Médico Espírita, que tem como patrono o Dr. Bezerra de Menezes e que tem como objetivo principal fazer a conexão entre a ciência e a religião, trazer para a convencionalidade da academia a nossa percepção da transcendentalidade da nossa vida, né? Trazer para a universidade, levar para o ambiente da universidade a percepção da importância do Evangelho e levar para a casa espírita a percepção da importância do conhecimento técnico, do entendimento dos fenômenos da natureza por meio da ciência convencional. Já aproveitando para convidá-los a entrar no YouTube da Ami Santos, @AmiSantos, que nesse sábado agora, de manhã, será gravado ao vivo, porque agora não temos mais vagas presenciais, de um evento que vai acontecer na AMB, que fica ali na Avenida Ana Costa. Um médico geriatra do Hospital Albert Einstein, que faz parte da AME de São Paulo, e que vai fazer uma apresentação sobre saúde e espiritualidade. É um convite que eu faço para vocês, para entrarem no Instagram ou no YouTube da AME Santos para assistir esse geriatra falando sobre saúde e espiritualidade. Na mesma linha do nosso curso que a gente coordena lá na Universidade de Santa Cecília, de Ciência, Saúde e Espiritualidade, né? Esse evento também serve como um convite para participar do próximo ciclo que vai acontecer no começo do ano que vem, né? A gente já está há mais de 20 anos fazendo esse curso lá. Então, essa nossa apresentação de hoje tem muito a ver com o objetivo desse grupo que foi, vamos dizer assim, fomentado e consolidado pela doutora Marlene Nobre, né? E que a gente tem a felicidade e o privilégio de participar. Pode passar aqui. Obrigado. Então, a medicina da alma é o nosso assunto de hoje. Se a gente for analisar o significado da palavra, o med, que está na palavra medicina, diz respeito a avaliar, medir, assim como o medere diz respeito também a saber o melhor caminho. Então, de certa maneira, a gente pode buscar a origem da palavra medicina no efeito de curar, de tratar, de saber o melhor caminho, medir as condições clínicas do indivíduo para poder estabelecer a melhor conduta. E é uma arte, né? Então, a arte da medicina, de saber fazer esse diagnóstico, estabelecer as possíveis causas e estabelecer um plano de ação para o cuidado da saúde. Esse logo é um logo tanto do Conselho Federal de Medicina quanto do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, que é um bastão e uma cobra estando no entorno do bastão, é o chamado bastão de Asclépio, o bastão de madeira representando a árvore da vida e a cobra representando o bem e o mal e a renovação. Como a gente sabe, as cobras trocam de pele de tempo em tempo, né? Então, esse bastão de Asclépio, originário da mitologia grega, Asclépio, pela mitologia grega, é um semideus. Como assim um semideus? Chamado o deus da medicina, ele com o bastão e com a cobra no entorno. Ele é filho de Apolo, o deus Sol, com Corones, uma mortal. E aí esse desenho representa o Apolo dando uma flechada na Corones, no coração da Corones, porque se a gente observar, tem um pássaro preto aqui, que na verdade é um corvo, e ele antes era um pássaro branco,
e ele servia pelo comando do Apolo, o deus Sol, ele servia para vigiar a Corônios, para ver se ela estava se comportando muito bem, né? E o que aconteceu? O Apolo descobriu, como a mitologia grega representa muito o que nós somos, né? O Apolo descobriu que a Corônios o estava traindo com outro mortal. E aí, muito bravo, muito nervoso com o fato de ter sido traído, o Apolo, Deus, matou a Corônia. Só que a Corônia já estava grávida de Asclépio. E o Apolo fez a primeira cesariana que se conta na mitologia grega, tirou o Asclépio de dentro da barriga da Corônia e entregou o Asclépio para ser cuidado por esse centauro, meio cavalo, meio homem, né, que é o Quiron, que ensinou a Asclépio a arte da medicina, a arte de curar as pessoas. E o Asclépio, o Esculápio para os romanos, ficou muito bom nesse negócio aí de curar pessoas. Curava muitos, não deixou muitos morrer. E pela mitologia grega, quando a pessoa morre, ela vai para o mundo inferior, em que o Deus que cuida desse mundo inferior é Hades. Deixa eu voltar aqui que eu acelerei inadvertidamente. É Hades. E o Hades estava ficando meio chateado porque ele estava perdendo a clientela, não estava morrendo mais ninguém. E aí ele foi reclamar com o Deus dos deuses, o Deus do Olímpio, Zeus, o Deus do trovão. E para atender a demanda do Hades, o Zeus foi lá e mandou um raio na cabeça do Asclépio. A mitologia grega é meio violenta. Se você for ou escutar um podcast que tem rolando por aí na internet sobre a mitologia grega, na verdade ela está representando nós, né, seres humanos. Nós somos meio violentos ainda, né? Infelizmente a gente ainda está numa pegada meio agressiva. Mas foi isso que aconteceu. O Zeus matou o Asclépio, só que não matou, né, porque ele é um semideus. E aí os romanos e os gregos montaram templos para Asclépio, para cuidar da saúde das pessoas. E as pessoas iam até esse templo e eram colocadas para dormir. E ao serem colocadas para dormir, elas recebiam a presença do Asclépio, que continuava a curá-los com o seu bastão, com a cobra, e ainda tem um cãozinho no pé dele lá, a cobra e o cãozinho lambendo as feridas e curando as pessoas. Ou seja, uma cura mística, uma cura por meio da crença, uma cura por meio da fé, né? Essa é o que nos mostra a mitologia. Essa é Higéia, uma das filhas de Asclépio. Higéia, da higiene, do cuidado, da prevenção, né? A palavra higiene vem dessa origem da mitologia grega, assim como a Panaceia, que é também filha de Asclépio, o deus da medicina. A Panaceia, a gente já ouviu essa palavra, né? Um remédio ou um tratamento que serve para curar qualquer coisa, né? Infelizmente na medicina a gente ainda não tem, na medicina tradicional, não tem um remedinho, uma pílula que serve para qualquer coisa, que cura o câncer, que cura a ansiedade, que cura a depressão, que cura qualquer doença. Mas a Panaceia, eu quando eu me formei, já faz um tempinho, uns 36 anos, né? A gente fazia um juramento de Hipócrates. E a primeira frase do juramento de Hipócrates é essa aí, ó: juro por Apolo, Deus Sol, o pai do Asclépio, Apolo médico, por Asclépio, por Higéia, por Panaceia, né? Então, eu, na época, garotinho, não sabia nada que eu estava falando, mas a gente põe a mãozinha para frente assim e jura, faz parte do juramento na formatura do médico. Então, estavam falando, o Hipócrates, falando desses, da mitologia grega para a gente, né? De acordo com a capacidade de discernimento, e por aí ele vai dizendo o que a gente promete fazer quando a gente é responsável para cuidar da saúde das pessoas. Mas se a gente for analisar a história da medicina, a gente pode andar há 5.000 anos antes de Cristo para trás, quando a gente vai analisar aquilo que a gente chegou de notícias da medicina chamada medicina ayurvédica hindu. E chegou para nós por meio de Acharya Charaka, que escreveu um livro falando
da medicina ayurvédica, um livro-texto nos contando da medicina ayurvédica 5.000 anos antes de Cristo, falando da ciência da vida, nos mostrando como a gente pode entender a nossa vida como sendo a energia do fogo, da água, da terra, do ar, do éter, a ciência que diz respeito do equilíbrio entre o corpo, mente e espírito. Nossa, é um tema super atual na medicina convencional, né? A ciência do corpo, da mente e do espírito. E essa medicina ayurvédica contribuiu para a gente resgatar um pouco do entendimento mais amplo do que é a nossa saúde, bem-estar físico, bem-estar psíquico, bem-estar social, bem-estar espiritual, não é? E há 2.500 anos antes de Cristo, nós também tivemos registrado os conceitos que nos ofereceu o Imperador Amarelo por meio da medicina tradicional chinesa, falando também da medicina energética, do Yin, do Yang, dos chakras, dos meridianos de acupuntura, uma medicina diferente dessa nossa medicina convencional, né? Há 2.500 anos antes de Cristo, há 5.000 anos da data atual, né? Há 1.500 anos antes de Cristo, a gente também descobriu informações da medicina egípcia, por meio de papiros. Esse papiro aí chegou até a nossa ocidental, 48 casos descrevendo procedimentos da medicina egípcia. Aí está fazendo um procedimento no olho, tipo assim, tratar uma catarata, né? Coisa que é muito comum de a gente ter cirurgias feitas hoje em dia, né? E chegou até a nossa ocidentalidade pela mão de Edwin Smith, por isso que se chama o papiro de Edwin Smith. E também o Ebers conseguiu trazer para nós o conhecimento de um papiro de 120 páginas, papiro egípcio também, que é o papiro de Ebers, descrevendo também procedimentos da medicina egípcia, procedimentos técnicos, mas muito procedimento místico, à semelhança daquilo que a gente viu na mitologia grega, das curas que Asclépio fazia. Então a medicina, vamos dizer assim, não aceita pela medicina convencional. A Hipócrates, filósofo grego, aquele do juramento, né? Veio com uma forma de entender a nossa vida por meio de raciocínio, por meio da lógica, por meio da observação dos fenômenos. E aí a gente vê esse afresco aí, mostrando o Hipócrates examinando uma criança. Ele dizia que nós precisamos colher as informações, examinar clinicamente, buscar uma lógica do porquê que as coisas estão acontecendo. Tem uma máxima que a gente aprende na medicina, na cirurgia, que é assim: um abscesso, furúnculo, sabe aquela infecção que faz um abscesso diagnosticado, não pode esperar o dia amanhecer antes de ser drenado, né? Então Hipócrates mostrando o raciocínio e a lógica na medicina e tirando o misticismo. Tanto é que nesse afresco aí nós estamos com o Asclépio assim na mão, na cintura, falando: pô, e a minha medicina não vale de nada, né? A minha medicina mística, da crença e da fé, não cabe na medicina tradicional. A medicina lógica, baseada no raciocínio e na observação, permitiu o trabalho de Andrés Vesalius, considerado como o pai da medicina, o pai da anatomia, porque ele, por meio de dissecção dos cadáveres, construiu uma medicina científica que nos permitiu conhecer a estrutura macroscópica do corpo humano. A gente já conhece muito bem como é a estrutura orgânica macroscópica do nosso corpo humano. Abraham Fleischner é um profissional, sociólogo e educador dos Estados Unidos. Em 1900, falou: vamos analisar como estão as universidades americanas educando e formando médicos para cuidar das pessoas. E ele fez essa análise e estabeleceu um plano de ação de qual é a melhor maneira de a gente conduzir uma faculdade de medicina, e que foi mais ou menos o padrão que se segue na medicina ocidental: uma área básica, depois uma área aplicada, a ciência dentro de uma lógica de construção. Essa é a medicina tradicional e convencional, que nos permitiu, por exemplo,
a gente ter a contribuição de Alexander Fleming. Fleming trabalhava com essas plaquinhas de vidro com o crescimento de bactérias. E ele fazia cultura de bactérias nessas plaquinhas. E aí ele tirou férias num determinado momento, as plaquinhas ficaram lá esquecidas no laboratório. Quando ele voltou de férias, cresceu fungo nessas plaquinhas. E onde cresceu o fungo, as bactérias dele não cresciam. Ele falou, opa, esse negócio aqui, usou a lógica e o raciocínio e descobriu que aquele fungo, que era o penicillium, matava as bactérias. E aí a gente teve chance de conhecer a penicilina, que salvou muitas vidas. Então essa medicina lógica baseada no raciocínio permitiu Barnard fazer o primeiro transplante de coração na África do Sul. Depois nós tivemos aqui no Brasil o Zerbini fazendo transplante de coração. Transplante de coração é mais ou menos assim, que nem o Faustão, né? Se não tivesse o transplante de coração, ele já tinha morrido, não é? Então, é mais ou menos aquela coisa assim. Uma reportagem de 1900, Jornal Brasileiro. Aconteceu um acidente, o ônibus perdeu a direção, invadiu uma casa e matou uma velhinha de 42 anos. Nossa, expectativa de vida naquela época no Brasil era essa aí, 45 anos. Expectativa de vida do brasileiro hoje, 75, 76 aqui na região sul-sudeste, né? 72 lá no norte, onde as condições não são tão favoráveis. Então a medicina técnica, acadêmica, lógica, para alguns que eu não concordo, reducionista, à semelhança do raciocínio de René Descartes, né? O René Descartes, ele falou assim, nós somos uma estrutura orgânica, a gente tem uma lógica, uma máquina de funcionamento. Mas ele não disse que a gente não é alma, ele não disse que a gente não é espírito, ele não disse que a gente não tem uma inteligência maior que tudo coordena e tudo organiza. Ele só falou assim, eu não tenho condições de entender essa outra parte, então eu vou procurar entender essa parte que eu tenho possibilidade de entender. Então, essa medicina técnica nos permitiu conhecer até a nível molecular, e fazer o genoma humano, e conhecer os genes, e conhecer a epigenética, e conhecer essa complexidade que é a medicina de hoje em dia, né? Mas esse caminho teve que ser uma ruptura entre a limitação que às vezes as crenças e o misticismo oferecem. Então, foi na contramão da religião, para ter liberdade de investigar, né? Só que será que realmente é o melhor caminho? Não sei se vocês já ouviram falar desse livro, Médico de Homens e de Almas. Esse livro está falando de quem? São Lucas. Então, a Janet Miriam Taylor Caldwell escreveu um livro grandão, assim, enorme, grossão. Eu ganhei de presente e falei, caramba, acho que eu não vou conseguir ler esse livro. E ela fez, é meio histórico, mas também é meio romanceado, é meio ficção, ela fez um mix, assim, contando a história de Lucas, desde que ele era garotinho. Então esse desenho está representando Lucas atendendo a amiguinha dele que estava muito adoecida. Pela descrição do livro, provavelmente uma leucemia. Naquela época, puxa, uma doença mortal, né? Mortalidade altíssima. E ele estava tentando cuidar dela, para que ela não morresse. E ele, a menina, que é a Rúbria, filha do patrão do pai dele. O pai dele era um escravo, o pai do patrão dele libertou esse escravo e ele ficou sendo o contador da propriedade do pai da Rúbria. E o pai do Lucano, na descrição da Taylor Caldwell, ele acreditava num Deus único. E passou essa informação para o filho dele, para o Lucas, da existência de um Deus único, que estava em tudo, na natureza, nessa pedrinha. E aí o patrão do pai dele encontrou o Lucas sentadinho na janela, embaixo da janela da Rúbria, com a pedrinha na mão. Já anoitecendo, ele estava voltando do trabalho e encontrou o moleque lá. Rapaz, o que você está fazendo aí? Eu estou aqui com essa pedrinha porque eu sei que Deus está aqui
E se eu colocar essa pedrinha embaixo do travesseiro da Rúbia, ela vai melhorar. Porque Deus está aqui, Ele vai ajudá-la a ela superar essa doença, né? E ele perguntou, opa, estou meio acelerado aqui. Ele perguntou para o Lucas como ele chamava esse Deus único. E ele disse, eu chamo Ele de Pai. Para nós é mais fácil a gente ter essa visão, que é a visão do Michelangelo, né? Deus como um personagem, né? Deus como uma pessoa, né? Fica mais fácil a gente entender. E para o Lucas era isso aí também. E ele, com o médico da propriedade do patrão do pai dele, ele aprendeu a arte de cuidar de pessoas, porque ele levava azeite. O patrão do pai do Lucas insistiu para que ele aprendesse com esse médico da propriedade. Ele aprendeu e ele foi junto com ele até um local em que ele conheceu a existência de uma simbologia, que era uma cruz, e essa simbologia da cruz estava representando com certeza o nosso Mestre Jesus, né? E essa simbologia da cruz, o Lucas, quando viu a cruz, ele se ajoelhou do ladinho dela, ele nem sabia o que significava, mas aquilo trouxe para ele uma intuição de se ajoelhar ali diante desse símbolo, como se ele já tivesse a capacidade de perceber o nosso Mestre Jesus já entre nós. Mas o que aconteceu com a Rúbia? Apesar de toda a intenção do Lucas de que ela não morresse, ela morreu. E aí ele ficou revoltado, né? Ele ficou revoltado com Deus. Nossa, quantas histórias a gente já não ouviu sobre isso, né? Uma pessoa que adoece de uma doença grave, vai, parte, os parentes ficam tristes, muitas vezes revoltados com a ocorrência, né? E foi o que aconteceu com Lucas. E aí ele falou, não vou deixar Deus levar mais ninguém. Sabe, tipo assim, ele queria ser um Asclépio, né? Só precisava saber que se ele tomasse cuidado, os Zeus ia mandar um raio na cabeça dele, né? Se ele não deixasse morrer ninguém. É impossível a gente não deixar morrer, porque faz parte do nosso processo a gente morrer. Mas ele foi, o Lucas, ele foi para a melhor universidade da época, que é a Escola de Alexandria, e aprendeu com os melhores profissionais e foi realmente um excelente médico. Ele salvou o Prisco, que estava com uma gravidez muito de risco, na Aurélia, que é a mãe dele. Ele curou leproso, ele curou pestes num navio, ele fez uma infinidade de curas que para a época eram surpreendentes. Ele era um excelente médico, ele curava mesmo homens, muitos morriam, mas nesse processo dele, nessa angústia dele de não deixar Deus levar ninguém, ele caminhou muito no entorno de onde ele morava e acabou ouvindo muitas histórias de Jesus, que já estava entre nós aqui, realizando as suas curas e a sua orientação, a sua educação. E aí, até um momento em que ele percebeu a importância do personagem, aí Jesus já tinha sido crucificado, e ele foi procurar conhecer um pouco mais. E como um cientista, ele foi procurar na fonte, né? Ele foi até Maria para conversar com Maria a respeito do filho dela, para entendê-lo. E conversou com todos aqueles que conviveram com Jesus para entender o personagem e entender a modo dele entender a vida. E com isso ele construiu o Evangelho de Lucas, um dos evangelhos que a gente tem disponível para estudar. E no Evangelho de Lucas é o único evangelho que tem essa passagem. Essa passagem aí é a passagem do filho pródigo, sabe? O pai, rico pra caramba, 2 filhos, os 2 trabalhando com o pai. Aí, em um determinado momento, um dos moleques falou assim, pai, esse negócio aqui não está legal, né? Trabalhar, isso é muito chato. Eu tenho direito à herança, não é? O senhor não pode me dar a minha herança já? E eu pego e vou embora? Pai, tá bom, pode sim. Deu toda a grana que ele tinha direito e foi. O que acontece com um jovem cheio de dinheiro, hein?
torrou tudo, gastou toda a grana, um monte de besteira, e aí em um determinado momento estava passando fome, não conseguia trabalho, e falando assim, pensando com ele, puxa, os funcionários do meu pai se alimentam muito melhor do que eu, os funcionários do meu pai se vestem muito melhor do que eu, vivem num ambiente muito melhor do que eu estou vivendo, o que eu vou fazer? Vou voltar para a casa do meu pai. E o que aconteceu quando ele voltou para a casa do pai? O pai recebeu ele super contente, puxa, meu filho pródigo voltou, abraçou, deu a melhor roupa, mandou trazer a melhor comida. O que aconteceu com o irmão dele? Falei, caramba, eu fiquei trabalhando aqui todo esse tempo, o cara pegou a grana toda, gastou, e meu pai ainda, puxa, me recebe o meu irmão com o maior carinho, esse negócio não está legal não. Mas quem é esse pai que o Lucas está falando, que acolhe os seus filhos pródigos, hein? E quem são os seus filhos pródigos, hein? Quantas vidas a gente teve até agora? Inúmeras. Quantas vezes a gente pegou toda a grana que nosso pai nos deu, que é o nosso corpo físico, que é a nossa inteligência, que é a nossa vontade, a nossa decisão, e a gente torrou toda a grana e voltamos para o pai. Ele falou, meu filho voltou, agora ele vai dar certo. Aí foi lá, ensinou de novo, fez um plano de ação para uma nova encarnação, e a gente voltou aqui. É o filho pródigo. E aí o que a gente está aprendendo com o Lucas? Que a gente tem um pai amantíssimo que vai nos dar infinitas oportunidades. Então eu acredito que é por isso que o título do livro é esse, um médico de homens, foi excelente médico, mas agora nos ofereceu o evangelho dele para nós curarmos a nossa alma. E como é que a gente cura a nossa alma? Com o evangelho. A gente cura a nossa alma entendendo que nós temos talentos que nos são dados e que a gente tem que trabalhar para multiplicá-los. Como a gente ouviu na prece hoje, a gente tem uma destinação. A gente vai chegar a um determinado momento que a gente vai saber multiplicar esses talentos que a gente recebeu, né? Então, quando a gente vem numa casa espírita, a gente está cuidando da nossa alma. E ao cuidar da nossa alma, a gente está cuidando da nossa saúde plena. Aí nós estamos vendo Kardec, que nos oferece a doutrina, a filosofia, a ciência, a religião espírita, que é o cristianismo redivivo. É fazer a gente ter instrumentos para entender melhor as parábolas do Evangelho, para que a gente possa entender melhor aquilo que Jesus nos traz, que são as leis divinas, por meio de palavras que são verdades eternas, e que a gente precisa estudá-las para que a gente transforme o nosso raciocínio em emoção, em sentimento e ação, né? Então é um instrumento para nós cuidarmos da nossa alma. E a gente tem como oportunidade de ter uma amplificação desse sinal, que é o sinal que nos trouxe o Kardec e a pleiade de espíritos que trabalhou com ele, por meio das mãos do Chico, mais de 400 livros, nos oferecendo também maneiras de a gente ver e entender a importância deste que é o governador do nosso planeta, nosso Mestre Jesus, que nos traz para nós, para perto de nós, as leis divinas. E, claro, o André Luiz, um dos personagens que o Chico trouxe para nós, nos oferece essa proximidade entre essa medicina mais técnica, mais racional, com essa conexão com a espiritualidade. E aí a gente consegue com ele cumprir a recomendação do Dr. Bezerra de Menezes de a gente fazer a união entre a ciência e a religião, entender que a medicina da alma é aquela que entende, nós como médicos, nosso diploma não é nosso diploma é uma oportunidade que o nosso Mestre Jesus nos oferece para que a gente possa cuidar das pessoas, né? Então, ele diz lá, o médico espírita sabe que o seu diploma pertence a Jesus, uma mensagem que o Dr. Bezerra de Menezes passou pelas mãos da doutora Marlene Nobre, quando ela estava ainda aqui entre nós fisicamente, porque ela está entre nós conduzindo a nossa tarefa. Esse aí, quem que é? Albert Einstein, né? E olha o que ele fala para a gente, a ciência sem a religião, ela é manca.
Mas a religião sem a ciência, ela é cega, dogmática. E como é que a gente tem no frontispício lá do Evangelho segundo o Espiritismo? Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão em todas as eras da humanidade. Então, a fé raciocinada, por meio do raciocínio, a gente potencializa a nossa percepção interna dessas verdades. Esse aí é o Décio Iandoli Júnior, trabalhou muito tempo conosco aqui na Baixada Santista, agora está em Campo Grande, né? O primeiro livro dele que ele escreveu foi esse livro Fisiologia Transdimensional, que foi fruto de aulas que ele dava com a gente lá na Universidade de Santa Cecília, falando dessa conexão entre a ciência convencional e a espiritualidade. Agora, mais recentemente, ele publicou esse livro da Alma ao Corpo Físico, já não tão recente assim, mas é um upgrade desse livro Fisiologia Transdimensional. E ele usa para a gente o conceito que nós já temos. Nós não somos só corpo físico. Nós somos um corpo físico que é um instrumento para a expressão do nosso princípio inteligente, da nossa essência, da nossa alma, quem efetivamente nós somos. Claro que a gente precisa para isso de uma interface, e essa interface é o perispírito, e a gente consegue pelas notícias que vêm do lado de lá, pelas mãos do André Luiz e de tantos outros, que a gente tem como interferir no nosso corpo físico por meio da nossa alma, da nossa essência, do nosso princípio inteligente. Essa é a medicina transdimensional que o Décio nos apresenta nesses dois livros aí. E não há a menor dúvida que já está lá no Livro dos Espíritos perguntando qual o modelo que nós devemos seguir, quem é o modelo que nós devemos seguir. O modelo que nós devemos seguir é o do nosso Mestre Jesus. E qual é a recomendação que ele nos ofereceu? Quando o doutor da lei perguntou para ele em relação à lei e os profetas, não vim derrogar nenhuma lei, né? A primeira coisa que você tem que fazer é amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda coisa que você tem que fazer é amar o seu próximo, como se for a você mesmo. Mas na reunião que ele fez com os apóstolos, na última ceia, ele ainda deu um plus, que vai chegar um momento que a gente vai conseguir vivenciar esse plus. Não é só amar a Deus sobre todas as coisas, é amar ao próximo como Ele, nosso Mestre Jesus, nos amou, e não amar ao próximo como nós nos amamos. Aí você abre um outro leque de percepção e de entendimento do significado de nossa vida, não é? Então, que a gente entenda a importância de a gente trazer para o cuidado da nossa saúde a nossa religiosidade e a espiritualidade. E é isso que a gente vai ouvir do Fábio Nardes, nos mostrando que a ciência já tem nos oferecido bastante evidências de que a fé, a crença, a religiosidade, a espiritualidade contribui e muito para o cuidado da nossa saúde, né? A saúde do corpo físico, a higiene, precisamos. A saúde da panaceia, dos remédios, também precisamos. Os médicos, os profissionais da saúde, os recursos tecnológicos são instrumentos de Deus para que a gente cuide de nós, para que nós possamos, ao invés de ter uma vida de experiência encarnada de 40 anos, a gente a tenha de 90 anos, para que a gente aproveite, porque aqui, vivenciando a vida encarnada, a gente adianta muito, dá passos mais largos na direção do aprimoramento da nossa essência. É um mundo de provas e expiações, é um mundo que nos oferece dificuldades e sofrimentos, faz parte, né? É o que vai nos transformar. Para você transformar um metal, você precisa colocar no cadinho, e cadinho é fogo, cadinho é doído, transforma, mas aí você vira outra situação, você vira numa outra condição, você muda o patamar, até o momento em que nós não precisaremos mais de vivenciar o processo reencarnatório para avançar a nossa essência espiritual. E aí viremos mais para contribuir com aqueles que estão no começo da caminhada, como nós estamos. Nós estamos no começo da caminhada, nós vivemos no mundo inferior. Nós ainda temos muita caminhada por fazer, mas uma longa jornada se faz por passos.
e a gente não dá passo maior do que a nossa perna. E a recomendação é, puxa, segue esse daí, que aí você vai no caminho certo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só que quando ele falou, quer me seguir? Legal, o que ele falou? Pegue a minha cruz, pegue a sua cruz, né? E me siga. Quer dizer, se ele é um modelo e guia, se a gente for analisar a vida dele que os evangelhos nos trazem, a gente vai ver que não foi fácil, né? Um espírito puro vem para um planeta inferior. Não tinha ar-condicionado, não tinha carro, não tinha casas como a gente tem hoje, era tudo na caminhada, o chinelinho de couro quando tinha o chinelinho, né? Um espírito puro vivenciando essa experiência. E além do que ainda foi rejeitado, foi agredido, passou pelo chamado Calvário, né? Exemplificou que para você se transformar, você precisa passar por experiências fortes. É o que nos transforma. Quantos de nós não veio à casa espírita? Quantos de nós não buscou a religiosidade e a espiritualidade por causa de uma experiência forte, marcante, difícil? Então, muitos de nós veio por conta disso, né? Veio por essa indicação da vida, né? Mensagem da vida, né? Tudo que nos acontece tem um motivo, tem uma justificativa. O motivo é bom, a justificativa é ótima, porque a causa primária de todas as coisas, infinita sabedoria, bondade e justiça, tudo vê e tudo provê, né? Então, é essa medicina da alma que a gente tem que investir. Mas não podemos esquecer da medicina tradicional e convencional, que também é instrumento de Deus. Então, mais uma vez agradeço aí ao convite de compartilhar com vocês essa nossa reflexão, que vocês continuem nessa mesma vontade e decisão de vir a uma casa espírita para ouvir falar, né, do Evangelho, para poder compartilhar a energia boa que a gente compartilha com aqueles que trabalham na hora do passe, né, que se conecte de forma bastante importante nesse momento, para que se faça essa complementação do tratamento da nossa saúde, que é a saúde da alma. Muito obrigado.